Hello everybody, let's go! Essa é a primeira aula do desafio Alavancagem de Carreira em Inglês Fluente em 2023. Vamos lá, essa é uma série, tá, de sete aulas, tá? E essa é a primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, ok? Então, como que o inglês ele vai influenciar a alavancagem da sua carreira. E principalmente nessa primeira aula a gente vai falar sobre comunicação, então isso é muito importante para que você saiba quais são os seus objetivos, né? E como que o inglês pode influenciar o sucesso dos seus objetivos. Tá? Então não é simplesmente aprender inglês porque todo mundo precisa aprender inglês, mas é aprender inglês com objetivo, com uma visão muito clara do que você está buscando neste momento e avançar, dar um passo após o outro, né? Eu sempre falo sobre baby steps, então um passinho de bebê, vá avançando, mas nunca pare. Que você consiga separar na sua meta diária 10 minutos, não há nenhum problema. O problema é não separar nada das suas 24 horas para o seu estudo de inglês, ok? Então vamos lá, vou começar aqui o primeiro tópico, então é sobre comunicação. Como a fluência em inglês pode melhorar a comunicação e tornar-se uma habilidade valiosa no ambiente de trabalho, incluindo habilidade de negociação, apresentações e conversas informais. É sobre isso que a gente vai falar. Nesse primeiro passo, então, nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho, comunicação no ambiente de trabalho. Talvez você trabalhe em uma empresa que tenha inglês no ambiente de trabalho, talvez não. Mas se você quer alavancar sua carreira, se preparar para isso é importante. Então eu sempre, né, uma das frases, né, das principais frases que eu falo é: só se aprende a nadar nadando, só se aprende a falar falando. Então se você consegue fazer alguma coisa muitas vezes, você vai ficando bom naquilo. Então só tem um jeito de você ficar bom em inglês, que é falar o máximo possível, aproveitar todas as oportunidades para você falar inglês. Então, se há esse ambiente de trabalho onde há pessoas que conversam inglês, você deve realmente tentar conversar o máximo com eles, ok? Então, isso é muito importante. Quanto mais você conversar, melhor é. Pessoal, só para uma curiosidade, tá? Eu moro em um sítio, ok? Então, eu moro próximo a São Paulo, em um sítio, então vocês vão sempre estar ouvindo aqui nessas aulas, nesses vídeos, barulhos de maritaca, ganso, animais aqui do sítio. Então, não se preocupem não, tá? Então, o primeiro ponto é você entender exatamente, aproveitar todas as comunicações possíveis, tá? Então, quando você consegue desenvolver ao ponto de ter uma boa comunicação em inglês, nesse processo, tá, de aprendizado, se você consegue chegar ao ponto de sentir que o inglês ele é como o português, ou seja, você alcança conforto, porque você já falou tantas vezes que já não há mais dificuldade. É aquela coisa, se você for nadar pela primeira vez, você vai ficar com muito medo, com muito receio de cair, de se afogar, de não conseguir fazer o que precisa ser feito. E esse mesmo medo as pessoas sentem na hora de falar inglês. Eu vinculo muito nadar ao inglês, porque praticamente quando as pessoas elas não têm costume dentro da piscina, elas ficam assim, amedrontadas. E é exatamente isso que acontece quando as pessoas não têm costume com o inglês. Então, falar inglês é necessário, todo mundo precisa, mas se você não tem essa prática, você vai sempre ficar sentindo aquele receio, né, como na piscina, aquele medo de cair, de se afogar, ok? Então, quando você consegue desenvolver, já está num nível de uma conversação mais à vontade, ok? Você consegue ser muito mais persuasivo, o diálogo tem mais fluidez, você se sente mais confiante também. Então, no momento que você está confiante, as coisas começam a fluir muito melhor. No momento que você não tem confiança no que você está falando ou no que você está ouvindo, dificilmente você vai conseguir levar seus objetivos, né? Se de repente, vamos imaginar uma situação. Você precisa intermediar uma venda ou um contrato, ou você precisa fechar um contrato, você precisa fazer uma reunião e você vai, de certa forma, fazer parte do time que vai intermediar essa reunião, essa venda, esse contrato. Imagina você nessa mesa de reunião ali e as pessoas precisam explicar detalhes. Se você não está acostumado a falar inglês, isso para você pode ser assim totalmente impossível ser feito.
Então esse é o ponto. Quanto mais você conversar em inglês, mais você vai conseguir ter uma naturalidade. E aí, quando chegar a essas situações, você vai estar muito mais tranquilo, muito mais calmo para conversar. Se caso você não entender alguma coisa, você vai simplesmente com muita calma perguntar para a pessoa, pedir para que explique de uma outra forma, para que você possa entender. Então você vai conseguir fazer isso, você não vai entrar em pânico, tá? Em uma mesa de negócios ou em uma negociação, em um contrato. Às vezes para você pode falar assim, não, mas na minha carreira, na minha área, isso não é esse o ponto, eu não fecho contratos. Você tem que realmente pensar na sua área, na sua carreira, qual é o que acontece na sua área ou na sua carreira. Quais são as possibilidades de você subir de cargo ou mesmo mudar de empresa, trabalhar em uma outra empresa? Como que o inglês pode ser apresentado para você? Ou como que o inglês pode ser um caminho para você melhorar, para você subir? E hoje é muito comum, tá? Então, assim, as coisas já globalizaram totalmente, a gente já está muito mais conectado no mundo, isso é diariamente. Então agora, nesse momento, se você fala assim, olha, eu quero fazer um curso de extensão da Universidade de Harvard, você consegue fazer e você vai entrar no site, faz a matrícula e tem alguns cursos de extensão que são até gratuitos. Mais pra frente eu vou dar algumas dicas para você fazer alguns cursos para preparar seu currículo em inglês, então você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, ao mesmo tempo que você prova que tem, ao mesmo tempo que você mostra que você tem estudos em uma específica área, você também prova que tem inglês, porque você fez esse curso em inglês. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou dar algumas dicas para você sobre isso. Então, a necessidade vai fazer com que as empresas busquem pessoas aptas a resolver esses problemas, essas dificuldades. Então, você precisa entender que você é parte de um time, tá? E você vai fazer parte de um time que vai solucionar problemas. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. E nesse processo de comunicação, existem várias formas. Se você trabalha na área de medicina, quais são as possibilidades que pode acontecer dentro do seu trabalho, de um hospital, ou mesmo de uma clínica. Se você tem a intenção de trabalhar fora, de ganhar em dólar, né, como todo mundo fala hoje em dia, eu quero ganhar em dólar. Então, se você quer trabalhar fora, como que você se prepara para essas situações do dia a dia, né? Então, assim, quais são, não só isso, mas assim, se você trabalha no marketing, se você trabalha na publicidade, se você trabalha em uma multinacional, em uma indústria multinacional, em uma importadora, se você trabalha em qualquer área que tenha essa possibilidade de crescer, ou mesmo se você está estudando e se preparando para alavancar sua carreira de uma vez, assim, muito rápido, você vai precisar do inglês. Não há, hoje em dia todo mundo há uma coerência, não tem como você ficar sem inglês mais, ok? Então esse é o primeiro passo aí, entendendo esse processo, tá? Bom, agora imagine que você também, vamos imaginar uma segunda situação. Você precisa fazer uma apresentação em um auditório ou em frente de outras pessoas. Você precisa talvez apresentar um projeto ou apresentar um produto. E você precisa fazer isso em inglês. Então, como é que você vai ter uma segurança? Porque às vezes é tão difícil falar na frente de outras pessoas. Agora você imagina falar isso na frente de outras pessoas em inglês. Tá? Então, assim, se você já não tiver horas de voo, eu sempre falo sobre horas de voo. Horas de voo é aquela coisa, o piloto, para ser considerado avançado, né, ele precisa de 1.500 horas. Isso é uma coerência que existe aí, mas só para você entender. Então, sem essas 1.500 horas, ele ainda não é um piloto avançado, tá? Então, ele é um piloto intermediário, um piloto básico, é mais ou menos isso no inglês. Quantas horas você já conversou? Você, às vezes, conversou poucas vezes e aí acredita que é muito difícil, ou falar, eu não consigo, talvez você conversou 3, 4 vezes na sua vida. Então, talvez você fez um curso e o curso foi muito focado em perguntas e respostas, mas não diálogos longos, aqueles diálogos de desenvolver mesmo, de falar sobre o seu trabalho, de ter um tempo, né, aquela coisa do take your time, de falar à vontade mesmo, de se expressar, ou de expressar suas opiniões. Talvez você nunca fez isso, então, se você não fez, vamos imaginar aqui, 1.500 horas, se você não fez por 1.500 horas, você ainda não está nessa. Então, assim, você precisa aproveitar as oportunidades de trabalhar a sua comunicação. Porque quando você conseguir ter horas de voo, ou seja, quantidade de prática suficiente para se sentir seguro, confiante, você consegue fazer uma apresentação em público em inglês. Então, veja como as pessoas vão olhar para você. Veja como as pessoas vão ao mesmo tempo, seus coworkers, né, os seus colegas de trabalho, workmates, eles vão olhar para você e falar assim, nossa, ele já está nesse nível, já fazendo apresentações em auditório, em inglês, apresentando projetos, apresentando produtos, ou mesmo quando tiver uma
viaje na empresa, vão enviar você para viajar porque você já está apto para fazer essa apresentação. Talvez isso não acontece no seu trabalho, mas se você está pronto para isso, você pode almejar novas vagas totalmente diferentes do que você já está acostumado. E hoje em dia é hiper necessário, né? Então, olhe como seus familiares vão olhar para você, né? Nossa, ela está nesse nível já, ela já está nesse nível, ela consegue fazer uma apresentação em um auditório sobre o projeto, sobre um produto, sobre um contrato, sobre um serviço de que nós estamos trabalhando. Então, esse é o ponto, você tem que chegar a esse ponto, falar assim, eu preciso de 1.500 horas de conversação. Eu tô fazendo uma alusão, não existe essa estatística, tá? Existe uma estatística sobre 9.000 horas de exposição, que é de uma estatística europeia sobre aprendizado de idiomas, mas mais pra frente eu explico sobre isso. Agora, no ponto que eu tô te falando, você precisa aproveitar ao máximo das oportunidades para conversar inglês. Então, quanto mais você conversar inglês, eu não estou falando só de estudo, tá? Muitas pessoas ficam focadas ao estudo. Eu estou falando de conversar inglês. Então, se você consegue, para pensar, se você estuda e absorve isso no intelecto, mas você não consegue pôr para fora, você não tem prática. Você simplesmente tem aprendizado e intelecto, mas você não tem a prática de fazer o negócio, né, de falar. Então, assim, é a mesma coisa de eu te ensinar a nadar fora da piscina. Você não tem a prática, então você vai entender tudo. Você vai entender como funciona a respiração, como bate os braços, como bate as pernas, mas você nunca nadou. Então, assim, enquanto você não se posicionar, não entrar num formato que você consiga apenas conversar, ou, assim, sem muito aquela coisa do curso, mas que você precisa ter aquela experiência de ser fluido, de ser simples, de conseguir conversar sem julgamento, sem a pessoa estar te avaliando e corrigindo tudo que você erra, porque isso muitas vezes bloqueia e não há necessidade de corrigir todas as vezes que você for falar, e é super normal, nós falamos muitas coisas erradas em português, então por que você tem que falar todas as coisas certas em inglês? Por que você acha isso? Os americanos não falam todas as coisas certas, todas as horas, todas as vezes que abrem a boca para falar, então por que você acha que você tem que fazer isso? Então muitas vezes há grandes julgamentos, então tenha calma, né? Keep calm, né? Relax, chill out, e a gente vai avançando devagarzinho, baby steps, passinhos de bebê vai avançando. Ok? Então esse é o ponto. E assim, vamos imaginar que chega ao ponto mesmo de você trabalhar numa empresa que tem gringos, né? Pessoas de fora, pessoas estrangeiras trabalhando na sua empresa, e você consegue realmente ter uma conversa, um bate-papo normal, um bate-papo do dia a dia ali com esses estrangeiros. Veja como as pessoas vão olhar para você. Elas vão sempre te chamar para resolver algumas coisas, porque tem muita gente que ainda não fala, mesmo estando trabalhando com estrangeiros, não falam muito bem inglês. Então você vai estar nesse ponto, você se coloca numa posição que as pessoas elas vão buscar você para resolver problemas. Então o seu valor de mercado ele sobe muito, porque você resolve problemas, você consegue se comunicar. Então esse é o ponto dessa primeira aula. Estamos falando sobre comunicação e não só isso, imagina aquela coisa do happy hour, depois na sexta-feira vão chamar você, os estrangeiros vão a um barzinho, a um pub, ou a um restaurante, ou a uma pizzaria, e você pode ser convidado, porque você também fala, também dialoga com eles, você já está acostumado a conversar. Então olha quantas portas se abrem, olha quanto network você consegue fazer, olha com quantas pessoas você expande as suas relações. Então isso é muito importante, tá? Então eu estou falando sobre comunicação, eu não vim aqui falar sobre estudar inglês, você precisa estudar inglês, já tem milhões de pessoas oferecendo formas de estudar inglês. O que eu estou falando é que nós temos um aplicativo que foca em conversação, tá? Então no curso de conversação, no clube de conversação, eu estava falando sobre curso e não é curso, o clube de conversação você tem exatamente isso que eu estou falando, essa liberdade de conversar em inglês com outras pessoas que não vão te julgar porque também estão no mesmo processo que você, né? E ao mesmo tempo você tem privacidade de conversar em dupla, de conversar em trio, então não tem toda aquela galera, o professor, todo mundo vendo você falando errado, e outra coisa, do mesmo nível. Então nesse formato, nessa metodologia, nessa plataforma, né, que a gente está desenvolvendo, está dando super certo, o pessoal as pessoas estão tendo grandes resultados, e eu acredito também que isso pode ir ao seu encontro, isso pode te ajudar muito. Verifique, faça um teste, tá? Experimente. Nós não temos fidelidade, então se você perceber que não era nada disso, é super simples, simplesmente cancele. Então eu acredito, até nós não temos fidelidade exatamente por isso, não precisamos ficar amarrando ninguém, porque as pessoas elas mesmas vão encontrar amigos ali dentro do clube de conversão para dialogar, para conversar, e aí o negócio começa a fluir, a interação, você começa a ter realmente interação, e aí você vai atingindo as suas vamos falar de 1.500 horas de voo, eu tô falando
o número, tá? É um número hipotético aqui, mas eu tô falando que você vai chegar ao ponto de ter conversado tanto que tá tão natural para você que você já não tem mais receio nem medo de conversar, ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre comunicação e sobre as hipóteses do seu trabalho, o que você poderia, as formas com que o inglês ele poderia ser apresentado a você e você chegar no ponto de ter uma boa comunicação, de conseguir falar com as pessoas, apresentar produtos em um auditório, apresentar uma palestra em si em inglês, ou mesmo um contrato, você precisa fazer uma reunião com estrangeiros e você precisa ali intermediar um fechamento de contrato, ou mesmo apresentação de produtos ou serviços, etc. E também esse bate-papo chat, né, com pessoas, com estrangeiros, que você também consegue conversar no dia a dia, tá? E às vezes na sua empresa que você trabalha, se não tem ninguém, nenhum estrangeiro na sua empresa, talvez isso possa acontecer quando você já estiver pronto no inglês fluente, pode abrir portas para você trabalhar em empresas que tenham sim estrangeiros trabalhando com você, às vezes até virtualmente, nem mesmo ali pessoalmente, mas às vezes até por videoconferência, pessoas, principalmente na área de TI, eu tenho alunos na área de TI que tem essa realidade, eles vivem isso, é uma realidade da vida deles, diariamente, reuniões com estrangeiros, eles têm que entender, eles têm que explicar o que foi feito, o trabalho deles, diariamente. Então, quanto mais você praticar, mais você vai alcançando o conforto, tá? O conforto de falar. Pessoal, that's it. Esse é um vídeo, tá? Que é parte de um desafio, o desafio Alavancagem de Carreira Inglês Fluente em 2023. Se você está assistindo esse vídeo após esse desafio, eu também te convido a baixar o aplicativo Smart Start Brasil, Clube de Conversação, porque nós estamos sempre estamos com esses projetos, né, de criação de novos desafios. Então, eu te convido aí para participar dos desafios. Os desafios são programas reais, tá? Com aulas, com participação, com etapas para você fazer durante o dia e também tem certificado no final, tá? Então aproveite, faça as etapas, leve a sério, pegue firme. Isso é muito importante para sua vida. Você só vai viver uma vez, né? Quem acredita, né, que nós estamos nessa vida para viver e você está vivendo essa experiência, então essa experiência é uma vez só. Então dê o seu melhor, não se poupe demais, não fique se poupando vou descansar um pouquinho. Não, pegue firme, coloque na sua meta diária 10 minutos pelo menos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Participe do clube de conversação, o investimento é super acessível. Avance um pé na frente do outro, baby steps, mas sempre avançando, nunca parado, ok? Never stop. Ok, that's it. Thanks a lot. See you.